Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Urina em Foco. Meu nome é Júlia Duarte, eu sou médica urologista em Belo Horizonte. Estou aqui com meu grande amigo Renato Mascarenhas, também urologista em Belo Horizonte. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma das principais coisas que a gente vê no consultório, nos plantões, né, Renato? Que é a cólica renal. Então, muita gente, quando a gente fala em pedra nos rins, já pensa em dor. Já vem uma coisa automática, principalmente quem já teve alguma vivência com isso, né? Explica pra gente, Renato, a pedra no rim sempre dói? Júlia, eu vou te falar de carteirinha porque eu já tive um cálculo renal, aliás, eu já tive uma cólica renal, tá? E realmente eu não recomendo para ninguém. É uma dor, é descrita como uma das piores dores que o ser humano pode desenvolver, né? Mas respondendo diretamente à sua pergunta, não é toda pedra no rim que dói, tá? A gênese da dor, o motivo do indivíduo ter dor, não é ter um cálculo renal, e sim ter uma obstrução renal. Né? Então, a partir do momento que aquele cálculo passa a ser uma obstrução, você pode ter dor. Eu costumo comparar, assim, para a gente tentar uma ideia aqui de como isso funciona, eu costumo imagina uma caixa d'água, Júlia, onde você tem um único cano saindo dessa caixa d'água. E aí você começa a brincar com aquela caixa d'água, você começa a tirar pedrinhas dentro da caixa d'água. Enquanto as pedras estão no entorno, no fundo da caixa d'água, mas não entraram no cano, você não tem cólica, está tudo bem, a caixa d'água está drenando normal. Se uma daquelas pedras entra no cano único dessa caixa e entope aquele tubo, você começa a ter problema ali, a caixa d'água vai encher, vai começar a transbordar. E no caso do nosso rim, a gente não tem um ladrão, né, para essa urina, no caso, escapar. Então, eu acho que é uma maneira bem interessante da gente entender como que uma cólica renal se dá. A partir do momento que haja um deslocamento da pedra, ou uma pedra seja tão grande que ela consiga entupir o fluxo da urina. A partir daí, o aumento da pressão, a distensão das paredes internas do rim e também do ureter. Lembrar que o ureter é aquele tubinho, né, que leva a urina produzida naquele rim até a nossa bexiga. A gente tem 2 rins, 2 ureteres e uma bexiga. A partir daí, você pode ter uma cólica renal por aumento pressórico, por distensão das estruturas internas de rim e ureter. Não é toda pedra que dói. A pedra que dói é aquela que entope o canal. E existe uma lenda, você fala sobre isso pra gente, de que a pedra machuca o lugar e porque ela está machucando, ela está cortando o lugar, isso gera dor. Então, é exatamente isso, né? O que causa a dor é a obstrução. É a pedra estar atrapalhando ali a drenagem da urina. Sim. Então, essa urina fica acumulada ali acima daquele ponto, né? E aí vai acumulando urina no nosso rim, o rim vai dilatando e isso dá aquela dor que tipicamente é uma dor lombar. Às vezes as pessoas confundem até com questão de coluna, Muito né? comum. Mas geralmente é uma dor diferente, é de um dos lados só, na imensa maioria dos casos, a não ser que a pessoa tenha o grande azar de ter uma pedra deslocando de cada lado, né, e os 2 rins estejam obstruídos com aquela urina acumulada, mas isso é muito raro. Então, geralmente vai ser de um lado só. Isso explica também, você comentou, né, que a gente tem 2 rins, 2 ureteres e uma bexiga. Então, às vezes chega paciente falando, mas meu rim está bloqueado, você está me falando que o rim está dilatado, mas eu estou fazendo xixi normal. Normalmente. Por quê? Porque a urina do outro, o rim está vindo normalmente para a bexiga. E também porque uma parte daquela urina ainda passa, geralmente, né? O grau de obstrução ali vai variar. Em relação à dor que a pedra causa, então a principal fonte da dor é exatamente essa questão da obstrução. À medida que a pedra desloca, ela pode machucar ali o ureter por dentro, né? Isso gerar sangramento. É muito comum quando a pessoa tem uma cólica renal. Tenha sangramento na urina, às vezes visível, ou às vezes a gente vê isso só no exame, né? A gente chama de sangramento microscópico. E a pedra pode até machucar e causar alguma dorzinha ali à medida que ela desloca, mas em geral o que causa a dor é esse acúmulo da urina acima daquele ponto onde a pedra está impactada, né? Onde ela geralmente travou ali. E a gente tem alguns pontos em que é mais comum que ela pare, né, Renato? Quando a pedra está se deslocando do rim até a bexiga, quando ela está no ureter, tem alguns pontos que são mais estreitos? Como é que é isso? Primeiro o conceito de que o ureter é bastante fino. Ele foi projetado inicialmente para drenar a urina gota a gota, ele não foi projetado para passar nada sólido ali. E a gente tem alguns pontos. Vamos pensar que o ureter, Júlio, só para o pessoal de casa ter uma noção, o ureter deve ser um pouquinho mais grosso que uma carga de caneta Bic, ou um pouquinho mais grosso que uma carga de caneta. A gente pode falar isso, né?
E mesmo um cálculo pequeno, às vezes nós estamos falando de um cálculo de 3, 4, 5 milímetros de diâmetro, tem o potencial de entupir esse canal e trazer dor. Sim, a gente tem pontos que são mais frequentes, são pontos de estreitamento fisiológico do nosso ureter. A gente tem pelo menos 3 pontos de estreitamento fisiológico, um logo em cima, outro mais ou menos no meio do ureter, um pouquinho do meio um pouquinho para baixo, e finalmente onde o ureter transiciona com a bexiga. Você tem a musculatura da bexiga ali que fecha o ureter, justamente uma válvula que a gente tem ali para evitar refluxo de urina, e isso são os pontos onde normalmente a pedra para. Isso não é uma regra, mas é o que a gente costuma ver mais no dia a dia, né? Com certeza. E antes da gente falar um pouco mais, se você está gostando desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curta, compartilhe com quem você achar que possa gostar também. E fique à vontade também para deixar seus comentários, dúvidas, possivelmente sugestões para outros vídeos, que a gente vai ter o maior prazer em ler as sugestões de quem está acompanhando a gente. Sem dúvida. E voltando aqui, Renato, uma coisa como você comentou dos cálculos de 3, 4, 5 milímetros. Quanto maior for a pedra que está se deslocando, pior é a dor que a pessoa vai ter? Não necessariamente. Na realidade, eu acho que, primeiro, existe uma predisposição individual, né? A percepção de dor entre pessoas ela é bastante diferente. Mas quase sempre a gente imagina um cálculo no ureter com possível causa de dor intensa, assim. Agora, não é o tamanho só da pedra, é o quanto que você está obstruído. Então, quanto maior a obstrução acima do cálculo, quanto maior a pressão do sistema, provavelmente mais dor você vai ter. Outra coisa importante, Júlia, aqui é a gente discutir a característica dessa dor. Você comentou no início do vídeo que é uma dor que pode ser confundida muitas vezes com uma dor lombar, e a gente vê isso diariamente no nosso consultório, pessoas que têm dor lombar e acham que é cólica renal ou vice-versa. Eu acredito também que os colegas da ortopedia têm o mesmo problema que a gente, do inverso disso aí, mas caracteriza para o pessoal de casa, para a gente, assim, o que você imagina que você olha para o paciente, a gente examina o paciente e fala, poxa, isso deve ser uma cólica renal? Na maioria das vezes, a cólica, uma coisa que é muito característica é o início súbito, né? Às vezes a pessoa está tranquila, fazendo alguma coisa, de repente começa uma dor, pode ser incapacitante. Tem gente que fala, eu estava trabalhando, de repente eu estava quase que deitando no chão ali, porque eu não... É isso. É uma dor que não tem posição que alivia, né? Ela geralmente não depende de posição, de movimentação, a pessoa fica tentando arrumar uma posição ali para ela ficar mais confortável, mas geralmente não encontra. Muitas vezes ela é associada a náuseas, às vezes a pessoa até vomita também. E dependendo da posição em que aquela pedrinha tiver, essa dor também pode irradiar. Então, principalmente quando a pedrinha está já se deslocando ali no ureter e chegando mais embaixo, ela pode se irradiar para a região dos testículos, no caso dos homens, e para a região dos grandes lábios, então para a região genital, né, no caso das mulheres também. Então, pode haver essa irradiação. Pode ter dor na frente também, né, assim, no abdômen, a pessoa pode ter dor em diversos pontos, mas a dor característica é essa dor lombar. Já tive paciente que me falou que parecia que tinha alguém que estava sentado aqui em cima das costas dela, uma sensação de peso, assim, de pressão, né? Então, uma dor geralmente súbita, intensa, muitas vezes associada a náuseas e que pode irradiar para outros pontos também. Acho que o recado é esse, realmente tem essa característica de uma dor de início súbito. Ela normalmente, como a Júlia já comentou, ela é unilateral, ou seja, dói do lado que o cálculo está descendo. É uma dor alta, as pessoas imaginam que o rim tá bem baixo aqui. Não, o rim é alto, ele está debaixo das costelas ali, né? E com irradiação para a região de flanco e de abdômen, sempre daquele lado, eventualmente no homem testículo, na mulher grande lábio. Aí outra coisa importante que pode acontecer também, né? Principalmente se a pedrinha estiver já bem próximo da bexiga, às vezes a pessoa vem achando que está com uma cistite, principalmente as mulheres. Porque está com vontade de fazer xixi toda hora, chega lá, só sai um pouquinho, tá a sensação da bexiga cheia, mas quando vai urinar sai pouco, né? Porque às vezes a pedrinha está perto da bexiga e isso vai estimulando ali que a bexiga estimula a inervação, a contração da bexiga e dá essa sensação mesmo de vontade de querer. A sensação que dá, muita gente relata isso, é que a urina está presa na bexiga e você não consegue urinar. Na realidade, o cálculo não vai prender, normalmente não, né? Não vai prender a urina dentro da sua bexiga. É só sensório, né? Não existe realmente urina presa ali. Exato. E, Renato, a dúvida principal talvez seja o que eu faço se eu tiver uma dor dessas, né? Eu vou começar a tomar muita água, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar essa pedra a sair mais fácil? Na verdade, a urgência de uma cólica renal é basicamente a dor.
Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que providenciar é tratar a sua dor. Eventualmente, você pode tentar isso com medicamentos orais. Eu acho que quase todo mundo tem um remédio em casa para alguma dor. Mas muitas vezes, talvez na maioria das vezes, Júlia, a pessoa vai precisar recorrer a um pronto atendimento para medicação venosa, e aí o plantonista que estiver lá, ele tem habilidade para isso. Aí você tratou aquela dor inicial, você já pode, a partir de então, estar com um urologista para poder fazer exames e descobrir, confirmar o diagnóstico de fato e ver qual caminho a partir dali vai ser tomado. Exato, para a gente definir o que a gente vai fazer quando a pessoa tem uma cólica renal. Então, digamos, a pessoa está com uma cólica, a gente fez um exame, geralmente o exame de escolha, né, quando disponível, é fazer uma tomografia de abdômen. Em alguns casos a gente faz um ultrassom, ou se não tem tomografia, ou enfim, aí fica a critério do médico que está atendendo. E aí a gente vai ter uma série de fatores que a gente leva em consideração para ver se é um cálculo que a gente pode acompanhar para ver se ele vai sair sozinho, ou se a gente vai ter que fazer alguma intervenção cirúrgica para tratar esse cálculo. Então, a gente faz exames de sangue e exames de urina para avaliar como está a função renal daquele paciente. O exame de imagem vai mostrar qual que é o grau de dilatação do rim também, se tem sinais de complicações, como que está a questão infecciosa, né? Porque é totalmente diferente se a pessoa tiver com uma infecção associada ao cálculo ou se não tiver infecção. E também como que está o manejo da dor, né? Se o remédio que a gente fez, a pessoa ficou bem, está tranquila para ir para casa, se todos os outros fatores estiverem ok. Ou às vezes está tudo bem, uma pedrinha pequena, os exames estão bons, mas a pessoa está com uma dor que é intolerável e fica recidivando, né, voltando, e às vezes a gente tem que operar mesmo nesses casos. Eu acho que o recado é esse. Eu acho que inicialmente a gente precisa tratar a dor, essa é a urgência do negócio, e depois a gente, juntos, com exames em mãos, a gente tem uma decisão compartilhada com o nosso paciente de como vai ser a sequência disso, como vai ser o tratamento, se for o caso. Renato, e falando em tratar a dor, muita gente quando está em casa já desconfia quando começa a ter uma dor, às vezes já teve antes, pensa que é uma cólica e fala, nossa, eu vou tomar muita água para ver se essa pedra sai sozinha. Isso é uma boa ideia? Não, na realidade não existe nenhuma evidência de que tomar muita água ajuda a expulsar a pedra. Eu acho que é uma questão física, né? Se a pedra tiver espaço para passar, ela vai passar. Se tiver espaço para sair, ela vai sair. Você, como a gente falou aqui desde o início desse vídeo, a gente está falando de aumento de pressão do sistema, ou seja, a história do cano que está obstruído. Quanto mais pressão você gera, ou seja, muito líquido ali num cano obstruído, você vai aumentar a pressão, isso provavelmente vai aumentar a sua dor no final das contas. Exatamente. Sem que te garanta a expulsão dessa pedra. Então, tomar muita água, resumindo, não necessariamente vai te ajudar a eliminar essa pedra mais fácil e, além disso, pode fazer com que sua dor piore. Então, se tiver em casa algum remédio, né? Lógico que aqui a gente não está passando receita, tem que ver, o médico de cada um vai ver quais remédios a pessoa pode ou não tomar, mas tomar algum analgésico, correr para um pronto-socorro para realmente receber analgesia venosa, fazer os exames para ter o diagnóstico correto e ver qual que é a melhor conduta no seu caso. É isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, para que a gente possa continuar esse projeto informativo sobre esse assunto que é tão interessante para nós, que é a urologia, né, Júlia? É isso aí. Um abraço e até a próxima.